Está por aqui, meu querido Lelo Matos. Vamos lá, depois de um retiro de 4 anos para compor novas músicas, o novo velho presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está de volta. E ele chegou sentando a caneta sem titubear, causando burburinho no mundo inteiro, até mesmo em São José dos Pinhais. E para falar sobre isso, o Boa da Pan recebe o nosso já sócio, ele que é pós-doutor em Direito Internacional e professor dos programas de pós-graduação da Escola de Direito lá da PUC e da Universidade Estadual de Londrina, o nosso sócio extremamente fotogênico, Eduardo Saldanha. Bem-vindo, professor Eduardo. Prazer recebê-lo de novo. Ô, professor, obrigado por aceitar o convite aqui desse programa maluco. Ainda mais nas férias, né? É bom demais. Pô, professor, que loucura, hein? Essa semana, hein? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita gente feliz, muita gente preocupada, ainda mais quem tava aí atrás de um vestinho. Tá mais preocupado agora? Tá mais preocupado agora. E aí, professor, que loucura. Conta um pouquinho mais pra gente aí sobre essa situação aí. Na verdade, Fernando, acho que é uma preocupação mais de quem não acompanhou muito a campanha do Donald Trump, né? Porque ele tá fazendo exatamente tudo que ele falou que ia fazer, né? Então ele não mudou em nada, tudo que ele já tinha feito no primeiro mandato. Então o pessoal choca um pouco porque logo no primeiro dia de mandato ele já assina algumas ordens executivas, mas nada que já não fosse promessa de campanha, e ele está simplesmente cumprindo. E é isso que a gente deve esperar, né? A gente espera que ele cumpra todas as promessas de campanha, porque ele é assim, né? Ele é faca na caveira mesmo. Oxi, está vendo mesmo aí. Não, hoje a gente eu pelo menos fui impactado com alguns vídeos, né? Alguns imigrantes tentando... até ver aquele aplicativo, né, lá que auxilia, né, essa galera que tá pra entrar nos Estados Unidos chorando, que tá fora do ar. Mas eu acho que virou um desespero muito grande sem muita razão de ser. Porque a questão migratória nos Estados Unidos, ela depende de duas coisas, né? Ela depende do Poder Executivo, que é o governo dos Estados Unidos, mas também ela depende de lei. O que o Trump está fazendo é basicamente aquilo que deveriam ter feito e nunca fizeram. Porque quando a gente fala de imigração ilegal, ela já é ilegal na acepção da palavra. Então são as pessoas que entraram ilegalmente nos Estados Unidos. Esse é uma das faces da moeda, né? Então, o que ele está dizendo é, quem entrou ilegalmente nos Estados Unidos, nós vamos avaliar essa situação, porque está em situação ilegal. E se for preciso, será deportado. Só que a deportação não é uma coisa tão imediata assim. Até mesmo o Donald Trump, que é falastrão, ele sabe que tem um devido processo legal a se cumprir. Então você não pega hoje e amanhã já vai começar a deportar o pessoal. Não, primeiro tem que analisar a situação da ilegalidade, como entrou, há quanto tempo nos Estados Unidos está. Muita gente tem família, já fixou residência. Então, não é algo tão imediato, onde as pessoas se desesperam. Não, a gente vai ser mandado embora hoje, amanhã, vão bater aqui na minha casa. Não, na verdade é a fiscalização que deveria ter sido feita sempre e que ele vai aumentar. Basicamente isso. Ele não está cometendo nenhuma ilegalidade e também não é algo que aconteça da noite para o dia. Mas você achou ele, professor, mais provocador, digamos assim, porque eu sou bastante leigo, mas eu fiquei com a impressão de que ele agiria diferente, dada a maneira como acabou o último mandato, no sentido de comunicação com o povo e comunicação com a comunidade internacional. Você achou que ele foi mais provocativo para o mundo e mais paizão com os Estados Unidos, ou foi a mesma coisa de sempre? Lelo, eu acho que ele, como a gente fala no jargão, ele tá por cima da carne seca, né? Ele passou aí 4 anos remoendo os seus erros e ficou 4 anos analisando como que ele tem que agir para agradar o povo americano. Porque a gente não pode esquecer que ele perdeu uma eleição para os democratas. Sim. E naquele momento ele fez uma autoavaliação e falou assim, olha, por este lado não dá.
Eu vou ser o Donald Trump que eu sempre fui. E isso ganhou o eleitorado dos Estados Unidos. Portanto, ele está por cima da carne seca, ele está entrando com o pé na porta, sendo realmente quem ele é, sem pisar no freio, como ele começou no primeiro mandato, como foram a campanha dele contra o Joe Biden na derrota que houve, né? Então, eu acho que agora ele está se sentindo mais seguro para ser realmente quem ele é, e sempre apoiado pela população norte-americana. Se você for ver, hoje, a última pesquisa que saiu, 2/3 da população americana é a favor de uma maior rigidez nas regras migratórias. Portanto, ele está lá pautado, ele tá com as costas quentes, né? Entendi. Ele ainda seguiu. Eu também achei que ele foi meio do jeitão que o povo gosta. Isso. Né? Do povo que o apoia. Isso. Ele tá jogando com a torcida também, né, Léo? Sim. Tanto frases como, nossa produtora ali destacou algumas frases interessantes dele no discurso. Quando ele diz sobre o canal do Panamá, não o demos para a China, vamos tomá-lo de volta. É uma maneira que é pra jogar pra galera mesmo, uma forma tá jogando de se pra comunicar, galera, né? porque assim, o político, ele tem o discurso jurídico e o discurso retórico do político, eles são muito diferentes, né? Ele vai falar isso, mas a grande questão é que ele tem que combinar primeiro com o direito internacional. O Panamá é um país soberano, né? Não é assim para você tomar o canal do Panamá. Obviamente ele vai enrijecer negociações com o governo panamenho para taxar mais, né? Para limitar, para fiscalizar mais, mas tomar o canal do Panamá é como ele falou da Groenlândia, por exemplo, né? Ele tem falado muito disso, como ele falou do próprio Canadá, mas o direito internacional não permite que você anexe um país ou um território sem que haja anuência do próprio país. Se o Canadá quiser ser anexado pelos Estados Unidos, ele tem todo o processo interno lá, falar, vamos ser anexados pelos Estados Unidos. Assim acontece com o Panamá, ele não pode forçar a outro país qualquer medida que não seja que aquele país quer. Então ele está jogando para a torcida, ele está falando que a torcida quer ouvir, ele falou até de mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, né? Hoje em dia, né, todo mundo se identifica, vamos falar que o Golfo do México agora está se identificando como Golfo da América. Também não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que ele vá tomar alguma atitude territorialista com relação a isso. Nachos agora vai ser Nachos. Agora o Golfo do México vai falar, eu me identifico como Golfo da América. Tudo bem, vamos aceitar e vamos chamar de Golfo da América. E tiveram mais pontos que a gente pode destacar com o estratégico nesses termos, assim, de jogar com o público dele ali, de jogar pra... Teve até ele bateu muito forte na meritocracia, né? Tipo, que foi um dos pontos altos do discurso dele e tem muito a ver com aquele sonho americano, né? A pessoa vai pra lá pra se dar bem por esforço a Sol próprio, na né? novela América. Fernando, Sol. quanto a isso, eu acho que são poucas as coisas que ele pode adotar uma medida que tem efeito imediato. E talvez a questão da meritocracia, principalmente em termos de governo federal, ou seja, cargos públicos, isso é algo que ele pode fazer por meio de ordens executivas. A ordem executiva é aquilo que ele vai mudar na política americana agora. Ele vai emitir diversas ordens executivas que são as diretrizes do governo federal, do governo dos Estados Unidos. Portanto, isso ele consegue mudar imediatamente. Só que ele não consegue mudar as políticas de governança das empresas privadas. Que isso iria até mesmo contra o discurso dele, que é a não intervenção nas empresas privadas, cada vez mais deixar que elas estejam atuando livremente no mercado, né? Mas no governo federal ele consegue adotar essas medidas e de maneira bastante rápida. E a gente viu ali, né, na posse dele, os bilionários, né, donos de big techs, né, próprio, né, o carequinha lá, esqueci o nome dele. Jeff Bezos. Os caras estavam lá, né? Então, Mandou um foguete com a cabeça dele pro espaço. O cara nem precisa, né, intervir nada, já tem um apoio, né? E é um discurso também deles, né? Desses grandes bilionários. Né? É um mercado que esses grandes bilionários, aqueles sediados nos Estados Unidos, eles têm uma tendência a apoiar essa política republicana.
por alguns motivos. O primeiro motivo é a exoneração do setor produtivo. A primeira coisa que o republicano faz é diminuir tributos no setor produtivo. Então é desonerar. Todas as empresas grandes dos Estados Unidos buscam essa desoneração. E por um outro lado, ele já está falando isso, que é o protecionismo, né? A gente pode esperar aí do governo dos Estados Unidos medidas protecionistas, né? America First, né? Então ele vai, qual vai ser a repercussão isso no direito internacional, se eles vão ser acionados na Organização Mundial do Comércio ou em outros foros judiciais internacionais, é outra coisa, mas ele vai adotar medidas de proteção da indústria doméstica. E isso, para alguns setores, é muito importante e muito atrativo. Então, esses empresários, eles jogam a favor dos seus negócios, né? E quando eles veem uma boa oportunidade de crescer, obviamente, eles vão estar lá apoiando, né? E o Brasil nessa aí pode também sofrer um pouco também, né, professor? Sofreremos, na verdade, né? Porque se você for ver, o grande gargalo para o Brasil, além destas desavenças diplomáticas e ideológicas óbvias existentes entre Estados Unidos e Brasil no momento, né? Os apoios que Estados Unidos apresentam e os que o Brasil apresenta, por exemplo, a posse do Maduro, a não condenação de maneira explícita ao Hamas. Então existe aí uma certa divergência ideológica, mas também existe a questão econômica. O Brasil tem no mercado dos Estados Unidos um grande mercado consumidor. E as medidas protecionistas, elas podem afetar muito esta balança comercial. Então é algo a nos preocuparmos. E você sentiu também alguma megalomania, digamos assim, nesse discurso? Porque quando ele fala de ter um papel pacificador em Gaza, de fincar a bandeira dos Estados Unidos em Marte, não parece um negócio meio, nós vamos ser top agora, meu? Cara, se não tivesse megalomania envolvida, não era ele, né? Porque ele tem essa persona, né? Obviamente, a influência dele, como por exemplo, a influência dele no cessar-fogo ou a influência da sua eleição e da sua posse no cessar-fogo em Gaza, ela é óbvia, né? A capacidade que ele tem de mobilização de um possível acordo de paz na guerra da Ucrânia, ela é muito maior do que tinha o Joe Biden. Portanto, isso é algo que na política externa, a política externa histórica dos republicanos, ela é assim, é óbvio que a gente tem essa presença maior. Então, não se trata de megalomania, mas sim de uma realidade. A grande problema é como ele comunica isso, né? Agora nós vamos dominar o universo, né? Se a gente encontrar a quarta, quinta dimensão, vamos dominar também, né? Tá ele e o Elon Musk. O Papa que resolva não morrer esse ano, senão ele vai querer indicar o Papa, né? Então Deixa que eu vou. Deixa que eu faço esse sacrifício. Eu encaro essa. Novo Papa é Melania Trump. O Papa, coitado. Mas é bem isso mesmo. Esse foi um tom muito presente mesmo, né? Focado no domínio, né? Focado. A gente hoje recebendo aqui o professor Eduardo Saldanha, comentando, explicando pra gente, né, sobre agora esse novo momento dos Estados Unidos, né? Falando também sobre essa relação internacional, né? Aqui América Latina com os Estados Unidos, e a gente já tem aí uma prévia de como pode ser daqui pra frente com essas medidas que o Trump pode começar a tomar, né? Então, professor, os brasileiros que estão lá, que estão, digamos assim, de forma correta, né? Com documentação, aquela coisa toda. Green card, ou em processo de, né? Que nasceram os filhos deles nos Estados Unidos, tem algum motivo para se preocupar no momento ou tá de boa? Não. Na verdade, o que eu falei, eu acho que existe uma certa distopia, né? Das pessoas. Porque o governo democrata, ele foi muito leniente com a questão da imigração. Ela era ilegal desde o início.
Ela não deixou de ser ilegal, eles não deixaram de entrar ilegalmente no país. O que se fazia era adotar medidas executivas para tentar não enrijecer essa fiscalização, né? Mas as pessoas que estão lá legalmente, isso ele já declarou diversas vezes. Inclusive, ele falou que ele tem uma gratidão muito grande à comunidade hispânica nos Estados Unidos. Porque houve, ao contrário do que parece, houve uma adesão muito grande da comunidade hispânica à candidatura do Donald Trump. E ele é muito grato a isso. O que ele está buscando quem está regular aqui no país vai continuar regular. Não há com o que se preocupar. O que eu estou fazendo, eles chamam de reinforce, né? De reforçar, de aplicar a lei existente. E para aplicar essa lei existente, obviamente, algumas pessoas sairão prejudicadas. Quem vai ter que vazar? Os ilegais. E não somente os ilegais. Porque com uma ordem executiva ele dá as diretrizes do governo federal. Então ele pode enrijecer as agências de imigração. As agências de imigração não serão mais tão flexíveis na aceitação de imigrantes de outros países. Portanto, vai dificultar a entrada. Mas quem entrou e se consolidou legalmente poderá ficar lá. Porque a gente nunca pode esquecer, tem uma lei. Essa lei ela tem que ser respeitada, não é uma ordem executiva do presidente, não é um discurso que vai fazer com que essa lei deixe de ser cumprida. Então, se uma pessoa lá conseguiu o green card, se uma pessoa lá tem o visto de permanência, seja qual for a origem dele, continuará sendo respeitado esse direito que ele tem. Então, para alívio de Luana Piovani, né? Então ela fica tranquila. Não precisa se preocupar. Ela tava preocupadíssima. Porque vira uma histeria, né? Agora parece, a gente ouvindo falar nas rádios, lendo em alguns lugares, né? Parece que tem gente que tá morando há 25 anos lá, que amanhã vão bater na porta, botar uma algema e mandar... E vaza, né? E vaza. Não funciona dessa maneira, né? Existe um Estado de Direito, existe uma regra, existe um devido processo legal. Você não pode fazer isso de maneira imediata. E assim, a gente tá conversando sobre esse assunto, né, do Trump, o novo presidente americano, né, retornou à presidência. Saiu uma notícia agora há pouco, no R7, tô vendo aqui, o Trump decretou o fim do home office para 1 milhão de servidores públicos nos Estados Unidos. Ele que é crítico do modelo híbrido de trabalho implementado na pandemia, ele decretou o fim, então acabou, gente. Mais uma coisa que ele prometeu em campanha, eu vi ele falando sobre isso. E ele, caneteou. E isso ele pode fazer, Fernando. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Mas isso tinha algum motivo, digamos assim, ou foi mais uma coisa para agradar o eleitorado mais velho, de repente, alguma coisa do tipo? Na verdade, ele não pode ser contraditório ao discurso dele. O discurso dele é sempre de crítica à agenda progressista, à agenda woke. E ele está adotando uma medida que o próprio mercado já tem adotado nos Estados Unidos, né? Que é a redução desse trabalho home office, que é a redução do trabalho à distância, o aumento da carga horária. Portanto, ele prometeu estar fazendo isso como uma resposta aos seus eleitores, mas também pensando, sim, na eficiência do Estado. A gente não pode esquecer que uma das grandes plataformas do Trump é aumentar a eficiência do governo federal. Porque uma das grandes críticas no governo Biden é que eles tinham uma máquina do poder executivo muito claudicante, porque ela era muito grande, muito inchada e funcionava de maneira muito devagar. Né? Críticas essas que podem ser reverberadas, por exemplo, quanto ao tratamento dado aos incêndios pela própria prefeitura de Los Angeles, que foi omissa em diversos pontos, muito por causa dessa ineficiência administrativa. Então ele quer implementar uma maior eficiência. E uma das pessoas que vai influenciar muito esta mentalidade é o próprio Elon Musk. É que foi criado esse departamento de eficiência, se eu não me engano. Ninguém sabe o que ele vai fazer, né? Ainda não foi delineada a diretriz política desse departamento. Mas espera-se que crie-se
uma lógica, uma mentalidade de eficiência do governo. Eu não acredito que seja um departamento, claro que para incentivar a iniciativa privada, o empreendedorismo, mas mais especificamente, aumentar a eficiência administrativa do próprio governo. Isso que acabou com o home office porque ele não gostava de chegar na firma e não ter ninguém lá. Pois é. Eu fico muito tristinho Muito quando o escritório tá vazio. Mas eu acho não que quero. vale ressaltar também que ele estava sendo específico ali sobre os servidores do governo. Sim. Né? Não tá baixando lei nem nada. E aí acho que seria meio que ele administrando as empresas dele, né? Só que levando isso pro âmbito do poder executivo. Eu ia perguntar um negócio que... ele teve uma fala também sobre vacina. Que daí eu não posso estar enganado, mas eu senti muito perguntas tipo, vamos no ponto fraco, onde ele vai falar besteira, né? Mas ele não recuou em nenhum momento, ele manteve tudo isso que ele falou. E ele teve fala sobre vacinas também, sobre pesquisar, que ele era a favor das vacinas, o que é um negócio meio estranho de um presidente precisar declarar ser a favor das vacinas, mas ele precisou falar sobre isso. Você sentiu que ali ele estava sendo sincero também, estava jogando, como é que foi? Lelo, eu acho que essa questão das vacinas, né, ela foi muito utilizada, o discurso das vacinas, do cara ser anti-vax, né, ser anti-vacina. A grande maioria das pessoas, tal qual o Donald Trump, tal qual alguns atletas, alguns políticos, até mesmo aqui no Brasil, que foram taxados como anti-vacina, na verdade eles não eram anti-vacina, eles eram a favor de uma pesquisa sobre a vacina e sobre os efeitos da vacina. A grande preocupação dele é como estava sendo feito a toque de caixa e quais seriam os efeitos disso para as pessoas no pós-vacina. Então, o Trump, ele nunca se declarou contra a vacina, mas na forma como foi conduzida essa política vacinal, tanto nos Estados Unidos como no mundo, que foi a base do pânico. Ninguém, né? Ele não era contra a vacina em si, mas ele é a favor das maiores pesquisas, um maior cuidado. Óbvio, a gente tem que colocar em perspectiva o momento que a gente estava vivendo, que era uma loucura, que ninguém sabia o que ia acontecer. Sim. E claro, a pandemia ela nos trouxe uma certa noção de urgência, mas ele continua frisando, eu não sou contra a vacina. Eu sou a favor da ciência, mas ciência bem feita, não ciência nas coxas. E ainda sobre esse relacionamento América Latina e Estados Unidos, o Brasil, papai já se pronunciou aí, acho que ontem, se eu não me engano, né? Ele já falou alguma coisa ou outra, né? E os outros representantes aí dos outros países já comentaram alguma coisa? Que a América Latina, né? O americano lá de cima, olha assim... Na verdade, a gente tem que olhar os dois lados, né? Tirando aqueles regimes ditatoriais, como é o caso de Venezuela, nenhum desses países, na sua política externa, tem uma visão que não seja uma visão absolutamente pragmática. O governo Lula, por pior que seja, ele não vai pensar nos Estados Unidos como um inimigo comercial, mas sim como um grande parceiro comercial. O Trump ele já está delineando muito, porque hoje ele deu uma declaração sobre o Brasil, não sei se vocês viram essa declaração, que o Brasil não é tão importante assim. Que ele falou que não é a gente que precisa do Brasil, deles, o Brasil que precisa precisa da gente. Todos precisam de nós. E na verdade, hoje a gente tem o que a gente chama de, no comércio multilateral e nas relações internacionais, de uma balança, só que essa não é uma balança equilibrada. Obviamente, os Estados Unidos precisam do Brasil. O Brasil é um parceiro comercial importante. Sim. Se o Brasil deixar de comercializar com os Estados Unidos, deixar de importar dos Estados Unidos, isso gera um impacto econômico. Entretanto, o impacto econômico que os Estados Unidos têm ao deixar de comercializar com o Brasil, né, é enesimamente superior do que o impacto que o Brasil poderia causar nos Estados Unidos. Isso é uma questão de pragmatismo econômico, né? O Lula sabe disso, o Trump sabe disso. Então cada um tem que jogar segundo aquilo que tem. Então o Lula sabe muito bem que não adianta comprar uma briga comercial com os Estados Unidos, porque ele não vai vencer.
Então, o discurso do Lula vai ser abrandado agora, podem ter certeza disso. Ele não vai bater de frente com o governo Trump. Ele vai tentar, principalmente no setor econômico, fazer os acordos mais benéficos para o país, assim espero, não deixando com que essa ideologia maluca que às vezes tem sido implementada nesse país afete o que mais importa pra gente, que é a melhoria da qualidade de vida. E dentro do professor, dentro do discurso dele, eu não me recordo ele ter mencionado questões ambientais assim com muita atenção, embora ele tenha falado bastante de petróleo. E a gente está num momento que a gente tem, só olhar pela rua, trocentos carros elétricos circulando, não só de marca chinesa, mas de grandes concessionárias também, né? Então a gente vive aí um momento em que há uma renovação, né? Uma busca por fontes alternativas de energia. E o Trump insiste no petróleo e no gás. Você acredita que isso é, sei lá, plausível, faz sentido com o momento, ou é mais uma questão para o eleitorado? Lelo, cara, essa tua pergunta ela é sensacional, mas ela tem diversas ramificações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, um país que adere a um tratado internacional de mudanças climáticas, como foi o Acordo de Paris, para que esse tratado tenha vigência, ou seja, para que ele possa produzir efeitos, eu tenho que ter um número muito grande de países fazendo parte desse tratado. Sim. Porque não adianta 2 países estarem cumprindo um tratado de preocupação ambiental com as mudanças climáticas, porque isso é um custo muito grande para a indústria. Então o que vai acontecer com esses 2 países que estão adotando e todos os outros que não estão? Esses 2 países eles vão perder competitividade, porque eles vão ter que investir em políticas ambientais que não são baratas. Isso aumenta o custo do produto, isso aumenta o custo da mão de obra. É exatamente por isso que quando eu tenho um tratado internacional ambiental, para ele começar a ter vigência, eu tenho que ter um monte de países participando, para que não haja uma competição desleal. O que o Trump fez? O Trump ele já chegou, botou na mesa e falou assim, olha, eu estou aqui saindo do Tratado de Paris. Por quê? Porque o Tratado de Paris é muito caro para nós no momento. Ele tinha feito isso antes também? Tinha. Esse tratado é muito caro para nós. Ou seja, eu sei que as energias renováveis são importantes, mas elas estão de tal forma, tão incipientes, que o custo delas acaba sendo muito alto. A gestão disso é muito alta. Então, neste momento em que eu preciso fazer os Estados Unidos crescer, eu não posso estar nesse tratado. As pessoas pensam assim, pô, mas aí ele perde credibilidade no sistema internacional porque ele está saindo de um tratado que tutela o meio ambiente, que é muito bom. Lelo, vamos fazer a seguinte comparação, cara. Você assina um contrato com alguém para vender o teu carro, né? E esse cara fala o seguinte, bicho, eu tô assinando esse contrato com você, mas eu não vou cumprir. Okay. Então o que eu vou fazer? Pega o contrato, rasga, que a gente não vai ter essa relação, porque eu sei que eu não vou cumprir. E tem aquele cara que assina o contrato com você, sabendo que não vai cumprir, mas só assina para ficar bonito na foto. E você acredita nele. Quem que tem mais credibilidade? O cara que sabe que não vai cumprir e sai do contrato, por mais que ele fique feio na foto, por mais que ele não fique bonitinho na frente da mídia progressista, ou aquele cara que sabe que aquele contrato faz com que ele fique melhor, com a imagem melhor, mas ele sai mesmo assim porque ele sabe que ele não tem condições no momento de cumprir. É isso que ele está dizendo. Ele fala assim, os Estados Unidos não têm condição de momento de cumprir. Então eu não vou ser hipócrita de ficar num tratado que eu vou descumprir. Então eu saio dele. Por quê? Porque o custo para a minha indústria ele é muito alto. E o que eu tenho que gerar agora no meu país? Atividade econômica. Porque nós estamos, sim, numa crise econômica gerada nos últimos anos. Sim. Então é mais uma coisa dele sendo fiel a tudo que ele falou. Até agora, em nenhum momento ele foi contrário ou descumpriu o que ele disse que iria fazer. Exatamente. Mas vou fazer independente do que aconteça. E, Léo, e tem uma coisa muito importante que as pessoas esquecem, né? Quando a gente fala, não, ele saiu do Acordo de Paris, canalha. As pessoas esquecem que existe lei nos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma lei chamada que é a Lei do Ar Puro, que trabalha com a qualidade da gasolina que é utilizada dentro dos Estados Unidos.
Portanto, embora ele não esteja nesse acordo, existe uma legislação muito importante e muito rígida que tutela o meio ambiente dentro dos Estados Unidos. O que ele está dizendo é: eu não vou cumprir com estes parâmetros definidos neste tratado. Isso não quer dizer que agora ele vai começar a poluir o meio ambiente, jogar resíduos tóxicos pegar uma no oceano, motosserra, né? Aproveitar em um incêndio, queimar o que sobrou de... As pessoas de esquecem árvore. que um país tem regulação interna, e essa regulação, para mudar, ela é muito difícil. Ela precisa de um congresso para mudar. Então não funciona dessa maneira como as pessoas histericamente acabam pensando, né? E, professor, os próximos passos que muita gente acha que não influencia demais a vida de todo mundo. Quem tá aqui no Brasil, tá ali em São José dos Pinhais, vai influenciar sim. Os próximos passos, o que o brasileiro pode esperar aí dos Estados Unidos? Que ele tá cumprindo tudo que ele falou em campanha, nos discursos que a gente acompanhou aí durante a eleição. O que vem aí de grande nos próximos dias ou nos próximos meses em relação aí aos Estados Unidos? Vamos lá. Vamos começar com uma parte bem pequena, né? E bem simples. Você tá preocupado com o teu visto? Tô, meu vestinho. A Disney. O vestinho vai ficar mais difícil. Mas ele não vai ficar mais difícil em termos impeditivos, né? Talvez as restrições aumentem, a fiscalização aumente. No momento que você for fazer entrevista lá em São Paulo, ela seja um pouco mais apurada, mais atenta a detalhes, para evitar que alguém entre nos Estados Unidos e permaneça ilegal, porque acontece muito, a pessoa entra legalmente e permanece ilegalmente. Então, esta fiscalização é possível que ela seja um pouco mais... A tia Mary vai pegar pesado. Então, se você tinha medo de fazer a entrevista no consulado lá em São Paulo, tenha mais. Sob o ponto de vista econômico, nesse início, nós aí vamos ver a valorização das moedas, um pouco maior de calma no mercado, porque esses períodos eleitorais eles são muito confusos economicamente, né? Então agora nós teremos aí uma calma dos mercados. Certamente haverá nos Estados Unidos uma diminuição da inflação, se ele aplicar as políticas que ele está determinando que vai aplicar. Uma diminuição dos juros nos Estados Unidos, e a diminuição dos juros nos Estados Unidos gera uma valorização da moeda, e isso vai fazer com que o Brasil tenha que continuar gastando trilhões e trilhões e trilhões de reais para tentar manter o dólar num patamar aceitável, né? Um dólar muito baixo às vezes não é tão bom assim, um dólar muito alto também não é tão bom. E para que a gente consiga manter o dólar num patamar aceitável, o que a gente faz? A gente torra reservas. Então, o Brasil tem que esperar esse momento econômico e saber das suas reservas para manter este mercado de câmbio. E também esperar algumas medidas protecionistas no comércio. Isso sim, né? Aumento de tarifas para produtos importados. Mas está aí uma coisa importante, né? Ele faz parte da Organização Mundial do Comércio. E tem uma regra, ele não pode aumentar tarifa para os produtos brasileiros e não aumentar para os produtos chineses, né? Isso tem que ser feito de maneira igual a todos os países que participam da Organização Mundial do Comércio. Mas que haverá uma política mais protecionista, isso a gente pode esperar também. Olha aí, então, quero agradecer a presença do professor Eduardo Saldanha, esclarecendo muita coisa aqui. É tão bom quando vem gente inteligente, que a gente entende tudo, mais um pouco. E professor, espero que você volte mais vezes aqui no Boa da Pan para comentar. Acho que vai ter muito... Eu queria perguntar um negócio. Quer perguntar? Eu sou curioso. É porque indo pro outro lado, atravessando o oceano, você acredita que o Trump agora, porque lógico, ele está focado dentro dos Estados Unidos, mas ele tem também eu imagino que ele veja também como parte desse processo,
recuperar a posição, digamos, soberana dos Estados Unidos militarmente também. Você acredita que isso pode ter alguma interferência americana na guerra da Ucrânia com a Rússia, ou talvez diplomática mesmo, mas que ele vá tomar alguma atitude diferente do que foi feito até agora? Na verdade, eu acredito que militarmente um apoio direto dos Estados Unidos não, porque nós temos regras a serem respeitadas, né? Como, por exemplo, a OTAN, né? Sim. Então, há regras a serem respeitadas. Mas, obviamente, diplomaticamente, a história vai ser outra. A força, o poder. E isso faz muito parte da mentalidade de política internacional dos próprios republicanos. Eles são muito America First, mas eles não perdem a sua posição hegemônica no mundo. E para que isso aconteça, eles precisam de um secretário de Estado muito atuante. E o governo Trump sempre, e o primeiro foi muito marcado por ter secretários de Estado muito atuantes. E o secretário de Estado muito atuante, ele atua diretamente nessas negociações. Portanto, sim, haverá uma influência muito maior no governo Trump do que houve no Biden quanto à busca por esses acordos nesse cessar-guerra. Vem aí a bomba atômica, mas... cara, não entendeu nada. Mas, ó, eu espero que o professor volte mais vezes aqui no Boa da Pan, porque acho que vai acontecer muita coisa ainda já nesse primeiro semestre, eu não tenho dúvida disso. Então, o professor já fica com o telefone aí... Tá ligado. ligado pra gente te ligar aqui, participar do Boa da Pan. E, professor, rede social, alguma coisa, pessoal seguir? Tem ou você é low profile? Eu sou bem low profile, meu Instagram inclusive é fechado, @SaldanhaEdu. Saldanha Edu. Só isso de rede social que eu tenho. Pô, professor, obrigado mais uma vez em estar aqui no Boa da Pan. Espero que você volte mais vezes agora em 2025. Sim. E é sempre bom conversar com gente inteligente. Olha, eu vou te falar uma coisa, Fernando. Sempre eu participei inclusive hoje do Linha de Frente ali com o Capês pela manhã. Mas é muito legal participar de um programa que ele é mais descontraído, que dá pra falar de coisa séria, mas dá uma risadinha no meio. Isso é maravilhoso. Então é por isso que sempre que vocês quiserem me chamar, só me ligar. Pô, chupa pingo nos isso. Professor Eduardo Saldanha, salva de palmas, obrigado. Essa fera aí, meu. E até a próxima. Gente, ó, intervalo rapidaço e já a gente volta com